Atualmente, quando vão viajar de carro, as pessoas gostam de levar seus bichinhos junto. Mas é na hora de viajar de carro com roedores e coelhos que aparecem muitas dúvidas. Então, nesse vídeo, eu vou dar todas as dicas que você precisa para viajar com conforto e segurança com seus bichinhos. Mas antes, não deixe de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para receber todas as novidades. A primeira dica é onde colocar o seu bichinho para ser transportado. No caso de roedores pequenos, como hamsters, esquilos da Mongólia e camundongos, as próprias gaiolas costumam ser o local ideal. Principalmente no caso de gerbios, que tem muito problema com alteração de cheiro, é importante que eles sejam levados dentro do alojamento. Isso para evitar o estresse e que eles estranhem o cheiro e possam inclusive brigar entre eles se não se reconhecerem. Mas se a gaiola é muito grande, também existem pequenas gaiolas para transporte que podem ser utilizadas. Nesse caso, são só para transporte mesmo. A gente precisa lembrar que os bichinhos não podem viver num espaço tão pequeno. Mas no caso de coelhos, porquinhos da Índia e chinchila, que são maiores, o ideal são caixas de transporte, já que é muito mais difícil você transportar o alojamento todo deles montado. Existem as caixas de transporte específicas e as bolsas de transporte de tecido, mas essas são um pouco mais perigosas para esses bichinhos, já que em viagens mais longas eles podem conseguir roer a tela ou até o tecido e escapar. Escolha sempre caixas de transporte que tenham boa ventilação, tenham grades resistentes que não sejam fáceis de roer para evitar uma fuga durante a viagem, que tenham um espaço ideal para que eles possam se esticar, se movimentar à vontade dentro, inclusive se forem colocados alimentos ou alguns acessórios. Algumas caixas, inclusive, vêm com espaço para que se coloque bebedouros ou comedouros. E outra coisa que muita gente esquece de prestar atenção é no espaço entre grades ou na ventilação. Coelhos e porquinhos da Índia não fogem com facilidade, mas se você vai transportar animaizinhos como ratos, eles vão tentar de tudo para escapar. E uma grade um pouco mais larga pode ser suficiente. Então preste atenção se a cabeça não passa pelos espaços entre as grades e a ventilação. E a segunda dica importante é onde colocar a caixa de transporte ou a gaiola. O ideal é que ela seja colocada no banco traseiro e em alguns modelos é possível inclusive prender com cinto de segurança. Se você conseguir fazer isso é muito bom, porque pouca gente sabe, mas muitos acidentes podem ser mais graves por causa de coisas soltas dentro do carro, inclusive caixas de transportes ou gaiola. Elas podem, numa freada brusca ou até num acidente, voarem longe, machucarem alguém que está dentro do carro e até os bichinhos. E em caso de acidentes mais graves, como um capotamento, pode inclusive voar pelo vidro. Além disso, outro cuidado e outra coisa importante que muita gente esquece e depois leva um susto é que esses bichinhos roem tudo. E se eles têm a chance de morder o banco do carro, algum tecido, alguma coisa que estiver próxima, eles vão fazer isso. Então, muito cuidado. Existem capas protetoras de banco que são uma ótima opção para evitar que o seu bichinho consiga roer o banco. No máximo, ele pode estragar um pouquinho a capa. E também é uma boa opção para aqueles coelhos ou porquinhos da Índia que não são castrados e que gostam de marcar. Então eles podem fazer xixi para marcar o território, até para se sentirem seguros dentro do espaço diferente. E com isso, quem tem coelho e porquinho da Índia sabe que tirar o cheiro do xixi e aquela mancha esbranquiçada não é nada fácil. Então colocar uma proteção por baixo da gaiola ou da caixa de transporte é muito importante. Lembrando que o ideal é que eles sejam transportados sempre dentro do carro, nos bancos ou no máximo no chão do carro. Evitar ao máximo transportar esses animaizinhos em porta-malas fechados. Isso porque, além do risco de uma bagagem acabar tampando as frestas de ventilação, também existe o risco do aumento de temperatura dentro de um porta-malas que você não vai perceber e podem acontecer acidentes fatais. Mas também é importante lembrar de colocar alguma proteção no vidro caso esteja fazendo muito sol. Quando as pessoas viajam apenas no banco da frente, não tem ninguém junto com os bichinhos no banco de trás, muitas vezes não se percebe que a temperatura está mais alta,
porque está batendo sol. E isso é muito perigoso. Outra dica, caso você fique preocupado, é colocar no centro do banco traseiro a caixa, porque dessa forma você consegue ver se o bichinho está bem, se ele está se movimentando muito e principalmente se ele está tomando sol, o que pode ser muito perigoso mesmo por poucos minutos. A terceira dica é sobre a temperatura dentro do carro. Muitos tutores ficam em dúvida se devem deixar um pouco mais quente, um pouco mais frio, se devem ou não ligar o ar-condicionado. Na verdade, é importante ligar o ar-condicionado. A temperatura dentro do carro pode estar em torno de 23 graus. Essa é uma temperatura confortável para a maioria dos roedores e coelhos. No caso de chinchilas, pode estar até um pouco mais baixa. O importante é que nunca fique muito quente. Lembrando que, dependendo da parte do carro onde bate o sol, a temperatura pode ficar muito mais alta e você pode não perceber que o seu bichinho está passando calor. Roedores e coelhos são extremamente sensíveis ao calor. Isso não é só no caso das chinchilas, que são mais sensíveis ainda. E eles podem simplesmente morrer de calor durante uma viagem. Então, o ideal é que se mantenha sempre o ar-condicionado por volta dos 23 graus. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da temperatura externa, para que fique confortável não só para os animaizinhos, mas também para as pessoas que estão no carro. E de preferência, colocar a caixa de transporte ou a gaiola de uma forma que não bata o vento direto. Outra coisa muito importante de lembrar é que, principalmente em feriados prolongados, férias, as pessoas costumam viajar com seus bichinhos e, em alguns casos, não tem carros com ar-condicionado. O meu conselho nesse caso é para não viajar sem ar-condicionado. Pode parecer exagero, mas infelizmente são muitos os casos de morte de roedores e coelhos, inclusive de cães e gatos, por causa disso. E não esqueça de deixar a caixa de transporte ou a gaiola bem preparados para a viagem. Você precisa colocar algum substrato, algum material absorvente. No caso das caixas de transporte, podem ser colocados tapetes higiênicos, uma toalha, alguma coisa que absorva o xixi durante a viagem, para manter os animaizinhos sempre sequinhos. Além disso, é preciso ter água à vontade, de preferência prender um bebedouro na grade e levar alimentos para eles. No caso da maioria dos roedores, você pode deixar feno à vontade. Além disso, você pode levar pequenas quantidades de frutas ricas em água, como melancia e melão, a ração que eles estão acostumados a comer, algum petisco, alguma verdura, algum legumes, para garantir que eles vão estar alimentados durante toda a viagem, principalmente se for uma viagem mais longa. A quinta dica é evitar ao máximo o estresse dentro do carro. Então, é claro que para o bichinho já é algo estressante, está mudando de ambiente, com cheiros novos, barulhos novos. Você pode colocar sem música, mas lembrar de colocar uma música mais tranquila, num volume mais baixo. Evitar conversas em voz alta, pessoas muito agitadas. E se for possível, caso você leve crianças ou até outros animais no carro, tente evitar que a gaiola do seu bichinho ou a caixa de transporte fique diretamente ao lado de um outro animal ou de uma criança. Porque é claro que durante a viagem, uma criança ou um animalzinho, como um cão ou gato, acaba se agitando mais e pode causar mais estresse. Evite ficar manipulando ele durante a viagem e tente colocar um som mais tranquilo, mais relaxante. E é muito importante já se preparar para as paradas durante a viagem. Quando você vai fazer uma viagem mais longa, é impossível não fazer parada. Por sorte, atualmente, já existem muitas paradas em beira de estrada que aceitam animais. Mas se isso não for o caso onde você parar, o ideal é fazer algumas coisas para evitar acidentes. Só as frestas no vidro não evitam um superaquecimento. Então, o ideal é ou fazer rodízio das pessoas que estão no carro, para que uma fique com os animais e com o ar-condicionado ligado, ou então retirar os animais do carro. E as paradas também são ótimos momentos para você checar se está tudo bem com todos os bichinhos. E qual o melhor horário para viajar?
Normalmente, para quem viaja com cães e gatos, o melhor horário costuma ser o da noite, porque é um horário mais tranquilo e mais fresco. Mas no caso de alguns roedores, como os hamsters que são noturnos, se você viajar com ele durante a noite, ele vai ficar ativo o tempo todo no alojamento. Então, o ideal é pensar no que seria melhor, caso você tenha a opção de escolher o horário. Se é melhor você ter um hamster agitado durante uma viagem inteira ou viajar durante o dia quando ele vai estar dormindo. E se o seu bichinho vai ser transportado numa caixa de transporte ou em uma gaiola de transporte, não esqueça de levar depois o alojamento definitivo para os dias que ele vai ficar em outro local. Eu espero que esse vídeo seja bem útil para que você possa viajar tranquilo com seu bichinho em segurança. E aí, você já viajou com roedor ou coelho? Como é que foi a viagem? Quais foram as dificuldades? Conta aí pra gente. E não deixe de seguir Roedores e Coelhos nas redes sociais e conhecer o site roedoresecoelhos.com.br.